Revelações sinistras, 7 causos proibidos da fazenda que atemorizam até os mais velhos. Era uma noite sem lua, e a escuridão se espalhava sobre a pequena fazenda em Goiás como um manto pesado. João, um garoto de 17 anos, sentia que o ar estava carregado de segredos que sua família preferia esquecer. A morte de seu avô havia deixado um vazio, e agora sombras pareciam dançar em cada canto da casa. Os gritos de sua mãe ecoavam nas paredes, uma melodia de desespero que aumentava a cada dia. Ele se lembrava das histórias contadas no vilarejo, sobre desaparecimentos e figuras sombrias que rondavam os campos. Naquela noite, enquanto observava os campos negros, um rangido cortou o silêncio, a porta do celeiro se abriu lentamente. Um frio na espinha o percorreu e por um instante ele hesitou. As lendas sobre os 7 causos proibidos da fazenda começaram a martelar em sua mente. Mesmo cético, o medo pulsava em seu interior. Seu avô sempre falava sobre as entidades que protegiam terras e cobravam um preço por suas transgressões. E se essas histórias forem verdade? Pensou, a curiosidade misturada ao terror. João decidiu se aventurar até o celeiro. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um tambor ensurdecedor. No entanto, antes que pudesse chegar, lembrou-se de seu vizinho, seu Pedro. Durante o café da manhã, o homem tinha falado sobre as marcas que esses lugares deixavam nas pessoas, uma sombra de tristeza nos olhos. As histórias que não foram ditas, elas nunca morrem, menino, sussurrou ele, como se estivesse prevendo o que viria. Na escola, os amigos de João trocavam sussurros sobre os causos, ampliando o pânico. A luz do céu apagou-se quando eles foram embora. Ficaram as almas penadas, esperando por vingar. Um dos amigos exclamou. Mas enquanto ele ouvia, as expressões de medo se refletiam nos rostos de seus colegas. João começou a perceber que a realidade podia ser ainda mais terrível do que as lendas. Naquela tempestade, as luzes da casa piscavam como se estivessem tentando comunicar algo. Corações acelerados, mãos trêmulas, e um clima pesado de ansiedade. Quando João decidiu seguir para o celeiro, uma urgência o dominou. Voltando à sua mente as histórias do folclore sobre sacrifícios ancestrais, ele se lembrou de que o passado sempre cobra um preço. João empurrou a porta do celeiro e o que encontrou o deixou paralisado. Uma figura encapuzada estava em pé diante de um altar improvisado, cercada por objetos e rituais que não deveria existir. Seu corpo congelou, o grito entalado na garganta. Em meio à penumbra, a figura virou-se. Seus olhos brilharam como lâmpadas em uma noite escura, revelando um rosto familiar, o de seu avô. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de João disparou enquanto a verdade começava a se revelar, juntando as peças de um quebra-cabeça terrível. O que havia acontecido na fazenda? Qual era o verdadeiro custo da proteção que sua família recebeu? Com a adrenalina pulsando, ele percebe que o destino de sua família pode depender de suas decisões agora. O que ele vai fazer? Enfrentá-los ou fugir para a segurança da ignorância? A escuridão à sua volta parecia se fechar, e o tempo estava se esgotando. A respiração de João se agitou enquanto encarava o rosto de seu avô sob o capuz. A imagem do homem que ele amava agora era distorcida pela escuridão e pelo desconhecido. O avô, que sempre lhe contou histórias sobre os ancestrais e sobre os pactos feitos com seres de outras dimensões, estava ali, cercado por velas acesas em um altar. O cheiro da cera quente misturava-se ao fedor de carne queimada. O que aconteceu aqui? João murmurou, a voz tremendo. O velho sorriu, mas não era um sorriso de carinho. Era uma expressão que evocava algo sombrio, algo que João não queria entender. Meu garoto, você finalmente chegou. Estávamos aguardando sua presença. O tom de sua voz era como um sussurro na brisa, sedutor e ameaçador ao mesmo tempo. As sombras dançavam em volta deles, parecendo ganhar vida própria. João sentiu um turbilhão de emoções, amor, raiva, confusão. Ele sempre havia confiado em seu avô, mas agora a confiança parecia algo distante. Você esqueceu de me ensinar as coisas certas, gritou, tentando também se convencer. Não havia outra escolha, João. O ritual é necessário para garantir a proteção da nossa terra. Sem ele, as almas que vagam aqui nunca terão descanso. As palavras do avô cortavam o silêncio com a firmeza de um eco. E o tempo está se esgotando.
Quando a lua estiver acima, não poderá mais voltar atrás. Ele olhou para o altar, onde havia objetos estranhos, um antigo punhal, um coração de animal, e algo que parecia uma boneca de pano, feita de maneira grotesca. A sensação de náusea invadiu o estômago de João. Não quero isso. Não sou parte disso. Gritou, seu grito ressoando na escuridão. Então, como se respondesse a seu desespero, as velas se apagaram subitamente. O ar se encheu de um frio mortal, e a figura do avô pareceu desvanecer, distorcendo-se dentro da escuridão. João sentiu um pânico crescente, algo maligno pairando sobre ele. Ele sabia que precisava sair dali. Com um impulso, ele virou-se e correu de volta para a porta do celeiro. Mas a saída parecia mais distante que nunca. O horizonte onde a porta deveria estar agora se transformava em uma parede fria e sólida. O jovem voltou-se para ver o que acontecerá. A figura do avô estava mais perto, seus olhos agora brilhando como carboníceos e refletidos na escuridão como se tivessem vida própria. Você não pode escapar do seu destino, João. Se não aceitar, as almas que protegemos o perseguirão para sempre. A voz ecoou em sua mente e um arrepio percorreu sua espinha. João, tomado pelo desespero, fechou os olhos e concentrou-se em tudo o que havia aprendido com seu Pedro sobre a coragem. Ele sabia que tinha que enfrentar o medo. Não, eu não vou ser parte disso, gritou, decidindo lutar contra as estrelas nas sombras que o cercavam. Mas quando ele abriu os olhos novamente, o celeiro já estava mudando, as paredes se distorcendo, criando um labirinto de sombras e segredos. Os gritos inumeráveis de almas perdidas ecoavam pela noite como uma sinfonia de horror, e ele percebeu que não estava mais sozinho naquele espaço. Os itens no altar começaram a brilhar, e os gritos cresceram, envolvendo-o em um abraço sufocante. A percepção de uma escolha amarga começou a se formar em sua mente. Talvez escapar fosse a escolha errada. A voz do avô soou novamente como uma ordem. O que ele faria? O tempo estava acabando. Essa era a última chance de decidir seu destino. Ele daria as costas para o legado que sempre teve ou aceitaria o que vinha com isso? No ar pesado e tenso, a pergunta ecoava como um sino. João olhou para frente, e a escuridão começou a se mover, como se esperasse uma resposta. As sombras se tornaram mais densas, espessas como um breu impenetrável. João pôde sentir a respiração das almas ao seu redor, quente e gelada ao mesmo tempo. A luz fraca da lua penetrava levemente pelas frestas, desenhando contornos sinistros nas paredes do celeiro. Ele não podia mais voltar atrás, mas a escolha ainda pesava em seu coração. Escolha! O avô avançou, cada passo parecia arrastar ainda mais a escuridão. O rosto do velho agora estava quase irreconhecível, uma máscara de horror que refletia a própria dor acumulada de tantas almas. João sentiu seu peito apertar. Ele olhou para o altar, procurando por uma saída entre os objetos grotescos. Uma parte dele desejava o poder que o avô prometia, mas a outra parte gritava por liberdade. Deixe-me em paz. Sua voz saiu quase como um sussurro, mas ecoou como um trovão. Nesse instante, algo mudou. As velas se acenderam, fazendo os rostos das almas perdidas dançarem nas chamas. Eram rostos de conhecidos, amigos e vizinhos que haviam desaparecido ao longo dos anos. Ajude-nos, eles imploravam, suas vozes se misturando em um coro de desespero. Nós precisamos de você. O pânico tomou conta de João, e ele fechou os olhos novamente tentando se concentrar. Lembranças da infância, risadas nas festas juninas, as histórias sobre corajosos guerreiros do passado, mas todas essas memórias estavam se apagando, sufocadas pelo medo. Não era justo. Ele não deveria precisar escolher entre o amor de sua família e a liberdade de viver. Quando abriu os olhos outra vez, o celeiro tinha mudado novamente. Agora estava repleto de figuras flutuantes que se moviam de um lado para outro. Algumas eram crianças, outras eram velhos, todos com expressões de terror. Suas mãos se estendiam para ele, mas em um movimento lento, como se a própria realidade o segurasse. Se você não escolher, nós todos estaremos perdidos. A voz de uma mulher ecoou no abismo. Perdidos? João olhou desesperadamente ao redor. Ele começou a entender que suas escolhas estavam interligadas em um grande ciclo, uma teia de destinos que ele nunca desejou tocar. Não, eu não quero isso. Vou sair. A determinação crescia dentro dele. Então, um grito cortou o ar. Ele reconheceu a voz, era de seu pai, perdido em uma dessas histórias que seu Pedro contava. João, não. Você não sabe o que está fazendo. O eco fez o chão tremer e as sombras se aglutinaram ainda mais, como se quisessem aprisioná-lo. Meu pai? A voz do jovem tremia. Você está aqui. O que devo fazer? Ele olhou para o avô, que agora parecia estar se contorcendo, como se estivesse segurando um peso insuportável.
A luta dentro dele se intensificou. As almas começaram a gritar, um som ensurdecedor. Escolha. Os vivos e os mortos dependem de você. Era um mantra. O tempo pressentia o peso da decisão. Coração disparado, mãos suadas, João encarou o avô e as almas. O burburinho em sua mente cresceu, sem respostas claras. Ele se viu cercado por eles, sendo puxado em múltiplas direções. Então, uma ideia brilhante surgiu. E se eu fizesse outra escolha? E se eu não escolhesse um lado, mas buscasse um novo caminho? A voz interior gritou, clamando por uma resposta. Mas foi nesse momento que o espaço ao redor se distorceu. As paredes do celeiro começaram a se fechar, engolindo tudo em um vórtice sombrio. O avô sorriu, não de alegria, mas de reconhecimento. Então você decidiu. Os gritos aumentaram, e a luz nas velas começou a piscar, criando uma dança frenética de sombras. João compreendeu que a verdadeira escolha estava por vir, uma escolha que poderia alterar não só seu destino, mas o de todos ao seu redor. O que vem a seguir? A voz do avô disparou ecos no ar. O que João realmente pensava que poderia fazer para escapar daquele pesadelo? O celeiro agora girava, e tudo ao seu redor se tornava cada vez mais irreconhecível. As paredes do celeiro se torceram num espiral melancólico, e o chão começou a se desfazer sob os pés de João. Ele se sentiu como um boneco em meio a um furacão, incapaz de controlar a própria direção. As almas ao seu redor gritaram, ecoando em um clamor agonizante que sufocava seus pensamentos. O burburinho se intensificou, como se cada ser coberto pela escuridão estivesse tentando lutar por sua atenção, por sua salvação. Você precisa impedir isso. Uma figura infantil gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. João nunca havia visto aquela criança, mas sentiu uma conexão instantânea. Era como se a dor dela ecoasse em seu próprio peito. Se você não escolher, eles ficarão perdidos para sempre. A acusação cortou como uma lâmina, e ele sentiu uma onda de responsabilidade desmoronando sobre seu coração. Eu não sei como. Eu só quero sair. As palavras saíram de sua boca com um desespero que mal sabia que possuía. Ele fechou os olhos novamente, mas as imagens daquelas almas apavoradas não saíam de sua mente. Um flash de vida antes da morte, memórias de risadas e abraços. Tudo se misturava à realidade distorcida que o cercava. Com um esforço, ele conseguiu abrir os olhos. O celeiro estava mudando outra vez. As sombras adquiriram formas grotescas e a atmosfera se tornou densa, como se o próprio ar estivesse tentando estrangulá-lo. Ele sentiu uma pressão insuportável em seu peito. As paredes pareciam querer esmagá-lo. Você quer ser um herói? A voz profunda do avô cortou aquele caos. O olhar de João fixou-se nele. O velho estava mais espectral do que nunca, um reflexo do que antes fora. Um homem sábio agora dominado pela sombra. Heróis precisam fazer sacrifícios? O coração de João disparou. Você está pedindo para que eu sacrifique os outros? O olhar sutil de dúvida cruzou a face do avô, mas ao mesmo tempo, algo mais obscuro reluzia em seus olhos. A escolha é sua, neto. Para cada decisão, há um preço. As velas começaram a oscilar violentamente, e uma brisa gelada dançou entre eles, como uma advertência de que algo estava prestes a se revelar. João respirou fundo. Ele não podia mais hesitar. Se eu não posso escolher um lado, eu escolho salvar todos. Declarou, mas sua voz carregava uma fragilidade que traía sua coragem interior. Ouvindo sua própria declaração, um choque de determinação atravessou sua espinha. Ele se lembrou de seu pai, de sua mãe, de cada risada em sua infância. Não podia permitir que essas memórias se perdessem para sempre. A terra abaixo começou a balançar, e as almas ao seu redor soltaram gritos de agonia. Ele fez um gesto em direção ao altar, onde objetos ameaçadores aguardavam. Algo dentro de João começou a brilhar, uma energia que desafiava a escuridão. Se você se opuser ao que a escuridão quer, o preço será alto. O aviso ressoou ao seu redor, e a atmosfera pesou ainda mais. Mas e se houver outra maneira? Uma forma de libertá-lo sem acabar com ninguém? João gritou, quase um lamento enquanto a pressão aumentava, e as criaturas das sombras pareciam se agitar. A resposta do avô foi apenas um sorriso sombrio, e as almas começaram a se contorcer em agonia. A sensação de desespero estava se transformando em desespero absoluto. A sala parecia implodir ao redor dele. João, lute, este não é o fim. Ele ouviu a voz do pai novamente, clara como o dia e cheia de esperança. Essa força o renasceu de alguma maneira, e algo dentro dele explodiu em chamas. Eu escolho o caminho da luz. Gritou com toda a força. A energia que emanava dele começou a resplandecer, ofuscando a escuridão à sua volta. A dúvida que antes lhe consumia desapareceu, mas a pergunta pairava no ar.
Será que isso seria suficiente para salvar a todos? O chão continuava a tremer e as almas a gritar. A luta estava longe de terminar. No instante em que a luz começou a tomar conta do celeiro, um grito ensurdecedor cortou o ar. João ou... A escuridão respondeu. João não conseguiu distinguir onde a luz acabava e a escuridão começava. A confusão tomou conta dele enquanto a pressão aumentava. As almas ao seu redor pareciam se debater entre a vida e a morte, mas o brilho que emanava dele os envolvia como um abraço inesperado, um refúgio no meio do caos. Você não pode ficar entre os dois mundos, gritou a criança, os olhos arregalados de terror. Escolha ou todos nós seremos tragados. Ele olhou para as faces distorcidas ao seu redor. Cada uma delas carregava uma história, um lamento. O que era exatamente aquela escolha que ele tinha que fazer? A sombra de seu avô se movia ao fundo, como um predador espreitando a presa. João sentia que precisava agir, mas o tempo se estendia em uma tortuosa eternidade. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e a estrutura do celeiro pareceu colapsar. O teto começou a desabar, poeira e pedaços de madeira caindo em cascata. O medo se transformou em pânico. Se ele não tomasse uma decisão rápida, perderia não apenas as almas ali, mas a si mesmo. Você só precisa oferecer algo em troca, João. O avô disse com um sorriso menacem. Quem sabe o que você ama? As palavras se projetaram em sua mente como um veneno, ressoando em seu coração. O que ele estava disposto a sacrificar? As criaturas. Gritou. Elas estão com medo. Sabem que o fim se aproxima. O poder dentro dele crescia, e as almas começaram a correr em círculos, cercando-o em uma dança frenética. Você quer salvar a todos, mas ao custo de quem? A voz do avô tomou um tom quase paternal, mas a lucidez em seus olhos permanecia perdida naquela escuridão avassaladora. Não, não assim. João gritou, agora mais para si do que para os outros. A luz que pulsava dentro dele começou a se solidificar, como se quisesse formar uma barreira contra a escuridão. Há sempre uma maneira. Ele fechou os olhos mais uma vez, respirando para acalmar o turbilhão. Um pensamento se destacou, como uma chama numa noite negra. E se o sacrifício não precisasse ser de alguém, mas de algo que realmente importasse? Ele podia dar algo pessoal, uma parte de si, sua coragem, seu medo, um prazer imoral que alimentava a sombra. Eu me ofereço. As almas ao redor pararam de se mover, e um silêncio pesado tomou conta do celeiro. O avô, agora com olhos inquietantes, fitou João, sem desviar o olhar. A queda de madeira e telhas tornou-se uma sinfonia de eco, e João sentiu a energia se canalizar para ele de um jeito que nunca imaginou sentir. A luz estava se estendendo, botando fim à escuridão. As almas pareciam se alinhar, admiradas. Isso não é uma solução, gritou a criança, a voz cheia de desespero. Você está se condenando. Mas eu prefiro isso a perder todos vocês. João raspou a garganta, a dor crescendo no peito enquanto a luz aumentava. Então, uma explosão de luz o cercou. Ele sentiu uma dor profunda, como se estivesse sendo desintegrado e ao mesmo tempo refeito. As almas começaram a se elevar em direção ao teto que antes parecia desmoronar. Entretanto, a sombra de seu avô se lançou na luz como um predador faminto pronto para devorá-lo. João, você não pode concluir isso. Ecoou a voz do avô, mas já era tarde demais. No segundo seguinte, tudo parou. Um grito estrondoso ecoou, mas não era de alegria, e sim de terror. João abriu os olhos, e o que viu fez seu estômago embrulhar. No lugar do celeiro, uma vasta escuridão se estendia. As almas agora pareciam perdidas, flutuando em um abismo sem fim. E o avô? Ele estava ali, uma sombra colossal, cercando o espaço com um olhar voraz e insaciável. João sussurrou à figura sombria. Você fez sua escolha. Agora faça o sacrifício necessário. E ele percebeu que aquelas garras não eram apenas dela. Eram dele também. Com um frio na espinha, sabia que a luta estava longe de acabar. O verdadeiro medo ele ainda não havia enfrentado. Em meio à escuridão, o murmúrio ecoou, cada vez mais intenso. Era um chamado, como o som de muitos se contorcendo em agonia. Ele está voltando. A escuridão parecia viva, pulsando como um ser faminto pronto para devorar João. As almas antes esperançadas, agora se tornaram sombras opressivas, flutuando como sussurros de desespero em seu íntimo. Ele sentiu um frio gélido subir pela espinha, e o lamento das vozes perdidas ecoava em sua mente, torcendo seus pensamentos. Ele está voltando. A advertência tremia, como se estivesse na pele de cada alma ao seu redor. O que quer que retornasse seria mais aterrador do que a sombra de seu avô. O ambiente escuro se tornava cada vez mais denso, como se fosse um véu que envolvia seu coração. João se esforçou para lembrar o que havia feito.
Ele havia oferecido uma parte de si mesmo, uma bravura instantânea, mas agora, tudo parecia um erro colossal. As almas o observavam com os olhos vazios e suplicantes, como se esperassem por sua liderança, por uma solução que ele não tinha. Desça! Mandou a criança, agora um eco de sua própria inocência, mas o tom era de urgência. João gritou. Para onde? Mas no fundo, sabia que a resposta estava com ele. Com um impulso ele deu um passo adiante, em direção à sombra que se tornava mais definida, mais ameaçadora. O eco de passos pesados reverberou ao seu redor, e a escuridão se aglomerou, tomando a forma de cenas perturbadoras de seu passado. Ele viu seus medos, suas vitórias e a dor de perder a mãe. Mas ao mesmo tempo sentiu a gelação que o envolvia como se tocasse um túmulo frio. A verdade o atingiu. A figura do avô não era apenas um espectro maligno, era o negativo de sua própria alma. As garras do avô, que antes pareciam ameaçadoras, agora refletiam seus próprios medos transformados em monstros. O que estava acontecendo? Era uma armadilha da escuridão ou um teste de sua própria essência? Um clamor despedaçado ressoou em seu coração, e por um momento, as almas ao redor se tornaram mais alertas. Você precisa se lembrar, João. Lembrar de quem você realmente é. As palavras surgiram, ecoando em sua mente como um mantra. Ele fechou os olhos, respirando fundo, tentando sentir aquela luz que havia sacrificado. Com cada batida de seu coração, ele focou na memória da mãe, na liberdade que ele tanto desejou e nas risadas da infância. Esse amor poderia ser sua salvação, o antídoto para o veneno da escuridão. Eu sou eu, gritou a voz mais forte do que imaginava. Eu sou mais do que a sombra. Você não me controla. As almas começaram a vibrar, uma luz tênue pulsou entre elas, e a imagem sombria de seu avô hesitou, como se estivesse perdendo a força. João viu uma oportunidade e avançou, determinado a expor a verdade. Eu não sou apenas um sacrifício. Eu sou a coragem que vocês não têm. Com essa afirmação, uma explosão de luz irrompeu de dentro dele, uma resposta ao caos que tentava dominá-lo. Uma luz que não era só dele, mas de todos que estavam ali, prontos para se libertar. Mas a sombra de seu avô se ergueu, intensificando-se, com olhares que pareciam querer desmembrar sua confiança. Você não pode livrar-se de mim assim, João sussurrou, a voz agora uma sinfonia de risos malignos. Eu sou parte de você. A luz vacilou, e o medo cresceu novamente, como se sussurros de dor e desespero enchessem o ar. Então ele percebeu, o que ele havia feito era só o começo. A verdadeira batalha estava apenas se formando. Ele está voltando, ecoou novamente, e agora, João sabia que não era apenas uma advertência. Havia algo mais profundo por trás daquelas palavras, uma certeza que gelava o sangue nas veias. Um rugido distante começou a ressoar na escuridão, e o próprio chão tremeu sob seus pés. O verdadeiro horror ainda estava por vir, e João precisaria encarar não apenas o avô, mas algo que poderia reverter seu destino para sempre. João sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a terra clamasse para engoli-lo. O rugido distante se intensificou, uma onda de terror que reverberava em seu corpo, como se a própria escuridão estivesse se manifestando em forma de um monstro ainda mais aterrador. As vozes das almas se misturavam em um coro de pânico, ecoando em seus ouvidos, intensificando a sensação de que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ele se lembrou das histórias de sua avó, aquelas que falavam sobre a fazenda e os espíritos que habitavam ali. Lendas sobre um ser, uma força que se alimentava do medo, e a cada geração um novo escolhido surgia para enfrentá-lo. A expressão "um mal antigo" gritava em sua mente, e ele percebeu que estava no centro de uma tradição que ele mal entendia. Não desista! Vociferou Vitor, uma das almas perdidas, embora já fosse um eco distante de um ser humano. O que está voltando, João, não é só seu avô. É algo muito mais profundo, um terror que foi selado há muito. Naquele momento de claridade, João viu uma luz em meio à escuridão. As almas estavam se unindo, formando um brilho ao seu redor, encorajando-o a prosseguir. Com um novo impulso, ele se voltou em direção à sombria figura de seu avô, que agora parecia menor, mas ainda assim majestosa e ameaçadora. Você não controla minha vida. O tom de João vibrava com uma força que o surpreendeu. Eu sou mais do que suas garras. A figura vacilou, mas logo se recompôs, o sorriso maligno distorcendo seu rosto, e em um movimento rápido, avançou com suas garras afiadas. João ergueu as mãos em defesa, mas no último segundo, a luz conectou-se com sua essência. Ele sentiu uma onda de proteção, como se as almas estivessem unidas em um único pulsar contra o mal. Você não pode derrotá-lo assim. As vozes tremiam e, embora as almas quisessem ajudá-lo, ele percebeu que precisaria mais do que somente coragem. Ele deveria encarar a escuridão que habitava dentro de si,
confrontar não apenas seu avô, mas as partes de sua alma que ele havia escondido sob um manto de luto e dor. Num gesto desesperado, João fechou os olhos mais uma vez, permitindo que memórias antigas emergissem: os risos da infância, os abraços de sua mãe, a segurança que sentia ao jogar futebol na rua. Cada lembrança era uma centelha, um fragmento de luz que ele poderia unir em uma poderosa explosão de coragem e amor. Mas o rugido ainda lá, mais perto agora, como se a própria escuridão estivesse se aproximando para consumir tudo. João sentiu o pânico dançar em seu peito, mas ao mesmo tempo, uma determinação crescia. Ele não ia deixar que aquele ser tomasse conta de seu destino. E quando ele estendeu a mão, uma fenda surgiu no chão, revelando o abismo escuro abaixo. João teve um vislumbre de figuras dançantes dentro do abismo, algo mais do que apenas sombras, entidades que esperavam pela oportunidade de escapar. Eram os outros que tinham sido tragados pela escuridão. João, cuidado! Gritaram as almas, mas a advertência chegou tardiamente. Em um instante a escuridão se agitou, e uma sombra colossal emergiu do abismo, uma presença que exibia tentáculos de trevas e olhos que brilhavam como brasas. O verdadeiro horror, a verdadeira criatura que tinha se alimentado de seu medo e dor estava agora em frente dele. Ele percebeu que a batalha não era apenas contra seu avô, era contra um legado sombrio, uma luta para libertar não só as almas aprisionadas, mas também sua própria essência. E com isso a escuridão rugiu, e as mãos do passado se estenderam. João precisaria decidir enfrentá-la ou sucumbir à maré de seu destino. Com coragem renovada, ele refletiu: o que você espera, João? É hora de lutar. Mas a sombra estava atenta, pronta para invalidar qualquer chance de vitória. A sombra colossal avançou lentamente, seus tentáculos ondulando como serpentes famintas, buscando o ponto mais vulnerável de João. O tempo parecia parar, a escuridão à sua volta repleta de silêncios opressivos, cada respiração de João pesando como chumbo. A ideia de ser tragado por esse horror agonizante deixou seu corpo gelado, o coração batendo de forma irregular. Para onde correr? O abismo atrás dele parecia chamar, enquanto a escuridão o envolvia com um toque nauseante. Lute! Você é mais forte do que isso! As almas gritavam em uníssono, suas vozes um eco vibrante que não poderia ser ignorado. O calor da luz pulsante ao seu redor foi um bálsamo temporário em sua soma de medos. João sentiu a energia florir dentro dele, mas o pensamento do legado sombrio o paralisou. O que ele poderia fazer contra algo tão maligno, tão enraizado na essência do seu próprio passado? Foi então que ele decidiu. João fechou os olhos novamente e respirou fundo, buscando nas lembranças uma conexão mais profunda. Pensou em sua mãe e em suas palavras doces, no amor que ela sempre lhe deu. Naquela memória, algo estremeceu. Ele lembrou do momento em que ela falou sobre o poder do amor, uma força que poderia enfrentar qualquer trevas. Com o coração pulsando, ele decidiu usar essa conexão. Levantou os braços como se convocasse a luz, o amor daquela infância esquecida. E com um grito destemido ele invocou: eu não sou seus medos. Eu sou amor, eu sou esperança. E eu não vou permitir que você me destrua. A sombra hesitou como se as palavras de João tivessem afetado seu poder. Ele sentiu a luz ao seu redor brilhar com intensidade, aquecendo seu corpo e alma. Uma onda de coragem irrompeu dele, fazendo o chão sob seus pés vibrar. Os tentáculos da criatura se contorceram, recuando momentaneamente como se fossem queimados. Sim, continue. Jogue sua luz de volta para ele. Gritaram as almas unidas em um coro de esperança. Mas, de repente, o rugido da criatura ecoou mais forte, um grito de raiva e sofrimento. A sombra pareceu expandir, absorvendo toda a escuridão ao redor, crescendo em tamanho e fúria, revelando um verdadeiro aspecto horrendo. Os olhos em brasa brilharam mais intensamente, uma centelha de ira que fez João recuar. Sentindo que o controle estava escapando, João se lembrou do abismo ardente atrás dele. Ele olhou mais profundamente para a fenda, onde as almas dançantes imploravam por liberdade. Se ele não conseguisse vencer, aquele lugar se tornaria seu lar, uma cela escura e eterna. Não, eu não vou deixar. Vocês não vão me ter. A determinação fez sua voz tremer, mas ele avançou. Ele precisava resgatar as almas, precisava quebrar o ciclo, mas como? O que ele poderia dar em troca para garantir a safra de almas esquecidas? Nesse momento de incerteza, uma ideia surgiu. Ele sabia que a única forma de salvar aqueles que estavam aprisionados era arriscar-se ainda mais. João se lembrou de um segredo que havia aprendido com sua avó: o sacrifício de uma parte de si mesmo poderia abrir as portas do abismo. Eu ofereço parte da minha luz, exclamou, sentindo uma dor aguda, mas necessária dentro de si.
Com as palavras proferidas, uma chama de luz começou a se desprender dele, como se estivesse se desintegrando suavemente, deixando escapar sua essência mais pura. O rugido da sombra se transformou em um grito estridente. A luz de João se expandiu, batendo na criatura e fazendo com que ela se contorcesse em agonia. A escuridão rugia, e os tentáculos começaram a se partir sob a pressão daquela energia, enquanto as almas dançantes começavam a emergir do abismo mais leves, mais livres. João, o caminho está se abrindo. Gritaram as almas. Quando a luz de sua essência finalmente encontrou a escuridão, João sentiu uma onda de alívio. Ele estava lutando, mas a sombra estava se desfazendo, e ainda assim, algo dentro dele se partiu. O que sobraria dele após isso? Seria capaz de lutar ainda mais? A sombra, agora contorcendo-se e gritando dentro de seu próprio purgatório, parecia prometer um retorno. E enquanto João lutava para não desmoronar com a perda de sua própria luz, ele viu que a batalha estava longe de acabar quando um último grito de revolta ecoou nas profundezas da escuridão. A fenda do abismo começava a se fechar. Mas lhe restava uma pergunta aterradora: ele tinha força o suficiente para enfrentar as consequências de sua escolha? As luzes que emergiam do abismo pareciam dançar como estrelas cadentes, iluminando a cena dantesca onde João se encontrava. As almas, agora libertas, começaram a se aglomerar em torno dele, seus rostos pálidos, e por um instante, um sorriso esperançoso brotou em algumas expressões. Mas essa luz, ainda fresca, não poderia durar. A sombra, mesmo em seu momento de fraqueza, não estava disposta a se render sem uma luta final. João sentiu que a energia que alimentava sua luz começava a escorregar por suas mãos, como areia em um relógio. O cansaço ameaçava tomá-lo. A euforia que havia sentido se esvaía com a mesma rapidez que a sombra recobrava sua forma grotesca. Ele sabia que não poderia hesitar agora. Ele precisava pressionar, vencer, ou perderia tudo, inclusive as almas que acabará de libertar. João, não olhe para trás. Lute. As vozes ecoavam em sua mente, um mantra constante que não permitia que ele sucumbisse ao medo. O rugido da criatura ecoava como um trovão, ressoando na caverna do abismo, cada vez mais insistente e ameaçador. Lutando contra a exaustão, ele lembrou da sabedoria de sua avó novamente. O amor é a luz que se multiplica. Ele precisava ser mais do que esperançoso. Precisava dar aos outros o que lhe restava. E foi assim que, com voz trêmula, ele proclamou: eu sou a luz, e juntos nós venceremos. As almas unidas começaram a formar uma corrente de luz ao seu redor, revezando a energia que João havia despendido. A força do grupo, agora entrelaçada, criava um escudo brilhante contra a escuridão que se aproximava e que rapidamente se tornava um abismo voraz. Mas a sombra não estava disposta a se render. Em uma explosão de fúria, ela disparou um tentáculo, atingindo a luz com um impacto tremendo. As ondas de energia geradas pelo choque faziam ecoar gritos aterradores, que reverberavam nas paredes do abismo, transformando-se em um clamor ensurdecedor. Resistam! Não deixem que a escuridão vença! João gritou, a voz tomada por uma intensidade fervorosa. Mas a sombra, em sua crescente fúria, parecia estar repleta de um ódio primordial, uma essência de mal que transcendeu tudo que ele conhecia. A cada tentativa de resistência, a massa de trevas parecia ameaçar engoli-los, e os corpos etéreos das almas começavam a vacilar sob a pressão. João percebeu que muitas dessas almas já haviam sido desgastadas por demoros períodos de aprisionamento. O tempo começava a apertar para todos eles. João, sinto que estamos nos desfazendo. Uma das almas clamou, as vozes misturando-se em um coro de desespero. O medo dos que ainda não haviam encontrado um destino os acossava, e a sombra se aproveitava disso. Foi nesse momento que João, em um ímpeto de desespero e bravura, decidiu que precisava arriscar tudo. Ele reuniu o que restava de sua luz interior, mesmo que essa luz estivesse se tornando uma fração do que era antes. Com o último grito, ele canalizou o amor e a esperança que havia cultivado durante toda a sua vida. Se há um pouco de luz em algum lugar, ela deve queimar ainda mais forte. Vamos mostrar a eles que o amor é inquebrantável. Nesse instante crucial, João sentiu uma força emergir de dentro de si. A luz voltou a brilhar, pulsando como um sol em miniatura, capaz de atravessar a escuridão. Mas a sombra não ficou parada. Ela avançou, pronta para ceifar tudo, determinada a engolir tanto a luz quanto a esperança que estava renascendo. Enquanto isso, a luta se intensificava e a sensação de que tudo poderia acabar se intensificava. Ele sabia que tinha que fazer mais. A sombra se contorcia em sua forma grotesca, revelando um rosto que lembra todos os medos que João havia enfrentado. Foi assim que a pergunta se formou em sua mente:
Ele poderia realmente enfrentar a personificação de seus medos e dar o último passo para a libertação, ou ele mesmo sucumbiria à escuridão? Uma nova onda de terror avançava sobre ele, e a certeza de que a solução estava em suas mãos batia em seu coração. Uma nova batalha estava prestes a começar, e a verdade, por mais assustadora que fosse, se aproximava a cada instante. Será que João conseguiria suportar o peso de suas escolhas e ainda emergir como portador da luz? João sentiu a pressão da escuridão aumentar, o vazio ao seu redor parecia engolir toda a sua esperança. Ele sabia que a batalha não era apenas contra a sombra do avô, mas contra todas as almas que estavam aprisionadas, e contra o legado de dor que sua família carregava. Ele precisava enfrentar seus medos mais profundos. Eu não sou você, gritou sua voz ecoando na vastidão do celeiro transformado. Eu não sou suas sombras. Com essas palavras, algo mudou. A luz que ele havia convocado começou a brilhar com uma intensidade impressionante, e uma conexão com as almas ali presentes começou a se formar. Ele estava começando a sentir sua força, como se toda a coragem acumulada ao longo de sua vida agora estivesse se manifestando. Ele lembrou das risadas de sua infância, dos ensinamentos de sua avó, e da resiliência que suas experiências tinham cultivado. As almas ao seu redor reagiram a essa nova energia. Era como se uma onda de esperança fluísse entre eles, uma corrente que poderia atravessar a escuridão. Os rostos antes distorcidos começaram a se revelar em formas reconhecíveis, e cada um deles estava ali, amparando João em um esforço conjunto para enfrentar o abismo. Vamos juntos! Nós somos mais fortes! Gritou ele, percebendo que sua luz não era só dele, mas de todos que estavam ao seu redor. A sombra hesitou, parecendo perceber que não estava mais sozinha. João avançou, o brilho se intensificando. Você não pode me controlar. Eu sou amor. Eu sou luz. E todos nós lutaremos juntos. A criatura uivou, um grito de fúria que reverberou em todo o espaço. O chão tremeu e as paredes pareciam se contorcer. Mas a luz de João cresceu, uma explosão de cores que a escuridão não poderia suportar. Com um impulso ele lançou sua luz na direção da sombra, que começou a se fragmentar, como cristal sob a pressão. As almas juntaram suas forças, cada uma contribuindo com um fragmento de luz, e o espectro maligno vacilou, seu formato grotesco começando a desmoronar. Agora, lute por nós. As almas clamaram, energizadas pela coragem de João. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos que haviam sido perdidos, aprisionados por um medo que não era deles. A luz agora se transformou em um poderoso feixe, colidindo com a sombra e criando um vórtice brilhante. A escuridão descontrolada começou a se reverter, e gritos de terror e de libertação ecoaram no ar. Era um clamor que simbolizava não apenas um renascimento, mas a superação do legado sombrio que havia aprisionado sua família. Eu me recuso a ser parte disso, gritou João. E em um último ato de bravura, ele se lançou em direção à sombra. A luz explodiu ao seu redor, um brilho que parecia iluminar todos os cantos da fazenda, e a escuridão se dissolveu, não apenas como um grito de agonia, mas com um som de libertação. Quando tudo finalmente se acalmou, o celeiro estava em silêncio. As almas haviam sido libertadas, dançando em torno dele em um brilho de gratidão. A sombra, agora inexistente, deixará um eco de liberdade no ar. João respirou fundo, o peso sobre seus ombros se dissipando. A luz do amanhecer começou a entrar pelas frestas do celeiro, iluminando o espaço antes sombrio. Cada pedaço daquele lugar, cada tábua de madeira e cada canto agora parecia pulsar com vida. O vento suave trazia um perfume novo, e o som de pássaros cantando fora, um sinal de que a verdadeira liberdade havia chegado. Mas enquanto ele olhava para o horizonte, sabia que a luta contra as sombras poderia ressurgir. O legado poderia ainda existir, a escuridão à espreita, mas agora ele possuía uma força interior, um conhecimento que a luz e o amor sempre triunfariam sobre o medo. Ele havia enfrentado seus demônios e derrotado o que seus antepassados nunca conseguiram. João levantou a cabeça, os olhos brilhando com determinação. Estava preparado não apenas para guardar as memórias de suas lutas, mas também para espalhar luz por onde quer que fosse, para que outros não ficassem perdidos na escuridão. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.